Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Jefferson Barbosa e o nosso objetivo aqui hoje é falar para vocês sobre o Notebook LM, o Google Notebook LM, que é uma ferramenta do Google, cujo principal objetivo é a gente dar significado a esse montante de informações que a gente acessa hoje em dia, então fazer conexões entre fontes de dados. Hoje o problema não é mais o acesso à informação. O maior problema que nós temos hoje é como tirar significado, extrair significado desse montante de informações. O Notebook LM se diferencia das outras ferramentas ou dos outros chatbots, porque se você pegar um chat GPT, por exemplo, ele foi treinado com toda uma base de conhecimento, dados abertos, dados disponibilizados através de terceiros, parcerias. Então ele tem uma ampla base de conhecimento, ok. O problema é que isso pode causar alguns tipos de alucinação, uma vez que você está perguntando sobre um determinado assunto e ele entende algo diferente do que você está propondo. Quando a gente fala do Notebook LM, o modelo vai ser treinado com os dados e as informações que você passar para ele. Então ele é muito menos propenso à alucinação do que um modelo como o ChatGPT, o Gemini, ou o Claude, ou qualquer outro modelo disponível com grande acesso de informações. Então o Notebook LM te ajuda a organizar rapidamente uma quantidade maciça de informações, transformar isso em algo menos complexo e fazer ligações, conexões entre essas bases, entre essas fontes de informação. O Notebook LM foi lançado como Tailwind no Google I/O de 2023. De lá para cá ele passou por diversas modificações, principalmente agora em 2025. E hoje a gente já tem ele trabalhando com o Gemini como base como seu motor LLM para busca e extração das informações. Bem, estamos aqui na página do Notebook LM, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aqui você pode navegar pela página principal, entender qual a proposta do Notebook LM e clicar no botão Try Notebook LM. Nessa tela ele vai listar para a gente alguns notebooks em destaque, alguns notebooks produzidos no Notebook LM, criados pela comunidade, então você pode ter a ideia aqui, notebooks relacionados a globalização desde 1997, relacionado às peças de Shakespeare. Então, alguém fez o upload de todas as peças de Shakespeare no Notebook LM, então você pode conversar. E o mais interessante, você pode interagir entre as peças, ver relacionamento entre as peças, isso é muito legal. E todos os notebooks que você for criando vão ficando aqui à medida que você for estruturando, organizando esses notebooks. Você pode clicar aqui nesses três botões para excluir um notebook que não seja mais necessário, ou até editar o título para dar algo mais significativo. Uma vez que você queira criar o seu primeiro notebook, você vai clicar aqui no botão Criar Novo, aqui no canto superior direito, ou no botão aqui Criar Novo Notebook, também aqui próximo dos seus notebooks recentes. Ao clicar em qualquer uma das duas opções, ele vai levar você para essa tela de upload, de adição das fontes de informação que você quer utilizar, navegar e assim vai. Nessa tela a gente pode verificar que existe a possibilidade de você fazer o upload clicando e arrastando para essa parte da tela, e os tipos de arquivos que você pode fazer o upload são os diversos, desde arquivo no formato JPEG, ou seja, imagem, música, né, MP3, PDF, texto, Markdown. A gente vai ver que a gente pode fazer isso com links do YouTube, de canais do YouTube também. Então, praticamente todo tipo de fonte de informação você pode juntar no seu notebook para poder extrair insights dessas informações. E também podemos ver que a gente tem possibilidade de fazer associação aqui, ó, com o Google Drive, colocar links do YouTube ou de outros sites para que ele possa extrair informações, ou até copiar texto diretamente para o Notebook LM, sem necessariamente ele estar associado a algum tipo de arquivo. Eu vou adicionar aqui uma primeira fonte de dados, que serão os slides do nosso intensivão IA, do prompt ao agente inteligente. Então vou clicar aqui em fazer upload de fontes, vou encontrar a minha fonte. Quando eu fizer isso, a gente vai perceber que automaticamente o Notebook LM já começa a analisar essa fonte de dados, essa fonte de informação. Daqui a um pouco ele vai disponibilizar um prompt, que é esse aqui, para que eu possa começar a interagir com essa fonte de informação. Enquanto ele faz essa análise, eu vou explicar o que a gente tem aqui nessa nossa primeira tela. Aqui eu tenho todas as fontes de dados que vão sendo adicionadas à medida que a gente vai colocando mais fontes, vai precisando de mais fontes de informação. Através desse checkbox eu posso adicionar ou retirar
essa fonte de dados das minhas respostas, ou seja, eu faço uma pergunta, eu não quero que uma determinada fonte seja adicionada à formulação dessa resposta, da resposta à pergunta que eu faço. Eu posso simplesmente clicar aqui nesse checkbox e ele não vai considerar essa fonte de dados nas minhas respostas. Essa tela do meio é efetivamente a tela do chat, é a tela que eu vou utilizar para escrever as perguntas que serão respondidas a partir das fontes de informação. E veja que essa tela, quando terminada a análise, ele já nos dá um primeiro conjunto de informações. Ele já faz uma geral daquele arquivo. Então ele já diz que o texto apresenta uma visão geral sobre inteligência artificial e foca especialmente na prática de engenharia de prompts, detalhando o mini currículo e a agenda de um intensivão sobre o tema. Ou seja, ele está falando sobre o nosso slide do intensivão IA do prompt é um agente inteligente. E aqui no canto direito, nessa outra tela, eu tenho as diversas outras formas de interagir, de transformar o conteúdo que está sendo produzido. Eu tanto posso transformar esse conteúdo em áudio, um resumo em áudio, um resumo em vídeo, mapas mentais, também bastante utilizado para estudo, para análise de informações, para apresentação de informações hoje em dia, e foi adicionado infográficos, apresentações de slides, cada vez mais formas de organização daquele conjunto de informações estão sendo adicionadas aqui ao Notebook LM. Então vou fazer minha primeira pergunta aqui ao Notebook LM para a gente ver como é que ele vai se comportar. A primeira coisa que eu vou perguntar, e novamente eu sei que existe essa pergunta, essa resposta nos slides, quando se falou em IA pela primeira vez. Vou digitar aqui no prompt e vou pedir que ele acesse a fonte de informações que a gente tem hoje. Veja que ele trouxe que o termo artificial inteligência ou inteligência artificial foi cunhado oficialmente durante a conferência de Dartmouth em 1956. O mais interessante disso aqui, pessoal, é que ele trouxe esse númerozinho aqui, ó, que indica ser a nossa primeira referência à nossa fonte de dados. Então, se eu clicar nesse número, ele vai me levar diretamente ao ponto da fonte de dados aonde ele extraiu essa informação. Tanto posso passar o mouse nesses números que ele me dá, né, como se fossem as notas de rodapé que ele me diz de onde ele extraiu, como se eu clicar, ele vai lá e busca a informação, mostra a informação dentro da minha fonte, dentro do meu conjunto de slides. Vamos fazer mais uma pergunta, eu vou perguntar quem é a Elisa. Para quem não sabe, a Elisa foi o primeiro chatbot e temos essa informação no nosso curso. Quem é a Elisa? Vou pedir para ele buscar na nossa fonte de dados. Ele diz que a Elisa é citada nas fontes como um exemplo de chatbot primitivo, né? Um dos primeiros chatbots. E traz aqui novamente uma citação que, se eu clicar, ele me leva aqui, ó, nascimento da IA, conferência de Dartmouth, problemas, sistemas aqui, ó, sistemas especializados primitivos como Elisa, foco em regras e assim vai. Então ele trouxe aí uma resposta à nossa pergunta baseada na fonte de dados. Vou fazer mais uma pergunta, que eu sei que existe lá a resposta. O que é engenharia de prompts? Ele vai buscar na nossa base de informações. Então ele diz que a engenharia de prompts é definida como a prática de projetar instruções prompts eficazes para interagir com modelos de linguagem, como o ChatGPT. Se você quiser até saber um pouco mais sobre engenharia de prompts, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards que pode te interessar aqui ao final do nosso vídeo. Novamente, se eu passar o mouse aqui, ele me traz de onde ele extraiu essa informação. Se eu clicar, ele remete aqui para a nossa fonte de dados, trazendo engenharia de prompts, a prática de projetar instruções e por aí vai. Eu posso também pegar essa fonte de dados e transformar num resumo em áudio. Isso é muito interessante, essa capacidade dele transformar em resumo em áudio. Clico aqui, ele fica processando. Eu também posso transformar isso aqui num mapa mental. E até um resumo em vídeo. Ele fica processando aqui todas essas informações. É interessante saber que ao final da sua pergunta você pode criar anotações separadas para depois criar um conjunto de informações só suas. Basicamente, se eu quiser salvar o resultado dessa pergunta sobre o que é engenharia de prompts como uma anotação, eu vou clicar aqui, ó, em salvar nas anotações, e ele traz aqui também para esse nosso terceira tela, além de estar montando o áudio, está montando o mapa mental que ele já montou e a gente vai olhar, ele trouxe aqui como uma anotação para que depois eu possa juntar aquele conjunto de anotações.
Se eu for dar uma olhada aqui no mapa mental que ele criou, a gente vai ver que tem um mapa mental muito bem estruturado, muito interessante e que já serve aqui para você estudar, para você fazer uma apresentação, para você apresentar tanto como um projeto ou apresentar uma aula relacionada a esse conjunto de informações. Se eu pegar aqui o nó da engenharia de prompt, eu posso abrir esse nó. Ele trouxe aqui associado a esse nó a definição e objetivo, que eu posso continuar navegando, tá vendo? Ó? Prática de projetar instruções, maximiza a performance, características principais, né, dos fundamentos de LLMs, técnicas de engenharia de prompt, e ele já mostra as técnicas de engenharia de prompts que eu sei que estão presentes lá na minha fonte de dados, o Zero Shot, o Few Shot, Chain of Thoughts, né, Whole Prompt, Contextual Prompt e assim vai. Falando sobre segurança e ética de prompts, ele trouxe todas as informações. Eu posso dar um zoom, eu posso minimizar, então tem diversas informações. Eu posso também fazer o download desse mapa mental, e aí, é claro, no formato de visualização, no formato estático em imagem. Quando eu clicar aqui nessa telinha, eu consigo voltar, clicar aqui nesse botão, eu consigo voltar para a tela onde eu estava anteriormente. Eu volto para aquela tela inicial. A gente vê aqui que aqui tem a minha anotação, né? A anotação que eu fiz recente, relacionada à pergunta. E assim eu vou adicionando cada vez mais anotações para depois extrair o conjunto de anotações, ou seja, conjunto daquilo que efetivamente me interessa nessa fonte de informações. Enquanto ele vai gerando o áudio, eu vou adicionar aqui mais uma informação que vai ser um link para um vídeo do YouTube. Vou aqui adicionar fontes. Vou clicar em YouTube, ele me dá uma visualização diferente, tá vendo? E eu vou colocar aqui a URL do nosso vídeo no YouTube. É um vídeo que foi lançado recentemente falando sobre o lançamento do Gemini. É claro que eu tenho que apagar o título aqui e deixar exclusivamente a URL, naquilo que começa com HTTPS. Clico em inserir. Ele também está fazendo uma análise, veja que coisa interessante, ele está fazendo uma análise do meu vídeo, ele está entrando lá no vídeo, fazendo uma análise para poder trazer e extrair as informações, eu poder fazer perguntas relacionando talvez a essas duas fontes de dados. Ele terminou. Quando ele terminou, da mesma forma que eu fiz no PDF, se eu clicar nele, ele vai me dar um resumo sobre aquela fonte de dados. Nesse resumo, nesse guia da fonte, ele diz que o novo lançamento do Google, o Gemini 3, está em foco, sendo apresentado como uma nova era da inteligência artificial, é algo que eu falo no vídeo. E é o melhor modelo do mundo para compreensão multimodal. Vou fechar aqui e vou fazer algumas perguntas relacionadas a esse vídeo. Vou clicar aqui. Essa pergunta, quais as novidades do Gemini 3, eu poderia deixar a busca nas duas fontes, mas como eu sei que essa informação não está presente nessa primeira fonte que eu adicionei, no PDF, né, nos slides, eu posso retirar da busca. Claro, eu estou otimizando, retirando ele da busca. Então vou pedir que ele busque nas duas fontes, não em uma única fonte, que é o vídeo. Cliquei. Ele trouxe que o Gemini 3 é a nova atualização do modelo Gemini lançado pelo Google no final do ano, sucedendo as versões 2.5 Experimental Flash Pro. Eu falo isso realmente no vídeo. As novidades e os principais destaques do Gemini 3 conforme as fontes abrangem performance e funcionalidades. Foco e proposta central, a proposta desta nova versão é oferecer respostas mais visuais, todas as informações que eu trato no vídeo. E novamente, se eu passar o mouse, isso aqui é muito interessante, pessoal, porque veja só, é um vídeo, não tem nenhuma informação textual, mas o vídeo foi transcrito para informação textual para que ele pudesse navegar e pudesse extrair a informação, extrair a resposta à minha pergunta. Então ele, na fonte 2, ele diz que lá tem qual a proposta, o que ela é, tudo mais. Se eu clicar aqui, ele me remete para o vídeo e a sua transcrição, onde eu começo o vídeo realmente dizendo: olá meus amigos, sejam muito bem-vindos, estamos aqui para falar sobre tal. Toda a transcrição do vídeo. Percebam que ele fez isso em pouquíssimo tempo, pessoal, isso é muito interessante. Clico aqui para poder fechar. E antes de mostrar a vocês a parte final, que é a geração do áudio, eu vou fazer o seguinte, vamos dizer que eu esgotei a pesquisa em torno dessas duas fontes de dados, falando sobre engenharia de prompt, e eu queira pesquisar um pouco mais. Eu posso escrever aqui, ó, pesquise novas fontes na web, vou perguntar o que é engenharia de prompts. E claro, dessa vez ele não vai mais buscar nas fontes, ele vai buscar na web, pesquisa rápida ou pesquisa mais aprofundada, mas ele vai pesquisar na web. Clico aqui.
Veja que eu consigo associar não só as fontes que eu tenho e que fiz o upload para o Notebook LM, mas fontes de dados que ele vai buscar na internet. Ele me trouxe aqui, ó. Ele me trouxe uma primeira fonte de dados que eu posso importar todas elas. Eu vou fazer a importação delas. E veja que ele importou todas as fontes de dados que ele buscou relacionadas à engenharia de prompt. Agora, todas elas estão passíveis de serem utilizadas para a resposta de qualquer uma das minhas perguntas sobre engenharia de prompts. E para terminar o vídeo, eu vou mostrar a vocês uma das características que eu acho das mais interessantes, que é a parte do áudio, o áudio que é gerado. Eu vou clicar aqui no áudio para a gente dar uma olhada. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda sobre inteligência artificial, mas por um ângulo um pouco diferente. Isso. A gente ouve falar o tempo todo sobre o que a IA pode fazer, mas a nossa conversa aqui é sobre como a gente pode fazer a IA trabalhar melhor para a gente. Veja que ele gera em formato de podcast. Tem duas pessoas conversando sobre engenharia de prompts e sobre Gemini. No caso, ele está gerando a parte especificamente do PDF, que só tratava da parte de engenharia de prompt, mas eu poderia gerar um áudio dele relacionado a todas as fontes. Eles iam conversar sobre todo o conjunto de informações. Então é um homem conversando com uma mulher relacionado ao assunto que a gente colocou, relacionado ao assunto que a gente colocou, que a gente fez o upload. Como sair do básico. Exatamente. E para guiar essa nossa exploração, a gente está com um material excelente aqui, que é o conteúdo de um curso intensivo. São 14 minutos de áudio, pessoal. Dá para você levar no carro, dá para você ficar ouvindo no ônibus. Você não interrompe os estudos se você não quiser. Por trás da IA até as estratégias mais práticas do dia a dia. E é essa a nossa missão aqui. A gente vai tentar desvendar o que tem por baixo do capô da IA. Vamos começar lá atrás, na origem da ideia, passar pelo que realmente funciona hoje, a tal da engenharia de prompt, Bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar. Essa é uma primeira apresentação do Notebook LM. A gente vai fazer vários outros vídeos relacionados a isso. Se você gostou desse vídeo, coloca um comentário. Gostei, Jefferson, eu quero mais vídeos sobre o Notebook LM. Se você é novo aqui no canal, se inscreve para que o YouTube possa te mandar mais informações sobre nossos vídeos e clica no like para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Se você tem interesse no tema da engenharia de prompt, eu tenho certeza que você vai gostar de qualquer um desses outros 2 vídeos que eu estou colocando aqui. Forte abraço e até a próxima.